A jornada da insegurança para autoconfiança, ela não é nada glamurosa, pelo contrário, ela é completamente desconfortável. É uma jornada contínua. E se você é uma pessoa que está em busca de sempre se aprimorar, se prepare para lutar todos os dias contra a autossabotagem. Porque a partir do momento que a gente age para ter mais autoconfiança, para ser uma pessoa mais confiante o tempo inteiro, vão surgir situações de autossabotagem, críticas, autocríticas e situações que vão nos fazer desistir, sucumbir ou crescer e evoluir. E esse é o momento, e por isso eu digo que para ser uma pessoa confiante, para ser uma pessoa autoconfiante, é exigido dessa pessoa que ela passe pelo desconforto, que ela consiga viver no desconforto, naquilo que não é agradável. Porque toda vez que a gente pensa em uma pessoa autoconfiante, uma pessoa que se garante, podemos dizer assim, a gente pensa naquela pessoa que tem uma imagem bem estipulada e essa imagem transmite sucesso, essa imagem transmite poder. A gente cria, cada pessoa tem a sua ideia do que é autoconfiante. E no consciente coletivo a gente tem uma ideia bem clara do que é ser uma pessoa bem confiante, seja uma mulher confiante, seja um homem confiante. Agora, para a pessoa chegar nesse processo, geralmente não é o que a gente vê. Sabe a ideia do palco e dos bastidores? No palco a gente enxerga uma pessoa, nos bastidores a gente não sabe o que está rolando ali atrás, a gente não sabe o que rolou antes, todos os ensaios, todos os perrengues, tudo que a pessoa teve que vivenciar para ela chegar no palco e dar o show, para ela chegar no palco e fazer o que precisa ser feito e mostrar toda essa confiança. E da mesma forma, é com a autoconfiança que a gente tem que trabalhar todos os dias, porque nem sempre isso vem de fábrica. Existem crianças, existem pessoas que já são muito autoconfiantes, já se garantem desde cedo e crescem também em um ambiente, em um lar que favorece isso, favorece essa autoconfiança, favorece essa confiança de fazer, de acontecer. Apesar que eu acredito que todas as pessoas, por mais que sejam muito confiantes, em alguns aspectos da vida, essa pessoa ela vai deslizar, ela não vai ser tão confiante assim. Seja pelo fato dela não ter domínio sobre aquele assunto, aquele tema, aquilo que ela vai fazer, seja porque é a pedra no sapato daquela pessoa, porque foi algo que ela lutou a vida inteira. Enfim, eu acredito que as pessoas têm as suas dificuldades, não quer dizer que ela vai parar por isso e ela não vai se tornar uma pessoa confiante por causa disso, mas que ela vai ter que lutar, ela vai ter que enfrentar o desconfortável. Porque para a gente ser uma pessoa confiante, ser uma pessoa confiante em boa parte das áreas com que a gente espera que uma pessoa confiante seja, a gente vai ter que se colocar em movimento, a gente vai ter que se colocar em ação e muitas vezes a gente não vai ter esse domínio, muitas vezes a gente não vai ter esse conhecimento. E a partir do momento que você não tem esse domínio, você não tem esse conhecimento, passa a ser desconfortável, porque você vai fazer algo pela primeira vez. É como subir no palco, por exemplo, se você vai dar um show, se você vai fazer uma palestra, dar um show é muito específico, né? Para artistas, cantores, bailarinos, enfim. Vamos falar então de uma palestra que está mais acessível para a maior parte das pessoas. Imagina que você nunca palestrou antes, é algo completamente desconfortável para você. Como que você vai se sentir nessa primeira palestra? Como que você vai se sentir nessa primeira apresentação? Talvez você nem aceite este convite, justamente por você não se achar competente ou confiante o bastante para dar conta do recado, para cumprir essa agenda. Então, o fato é que você precisa encarar, você precisa se colocar nesse movimento, se preparar para isso. E é nesse sentido que eu digo que é completamente desconfortável, porque toda vez que a gente faz algo pela primeira vez, não vai sair perfeito, não vai sair da maneira que a gente imagina, porque a gente precisa melhorar, a gente precisa aprimorar. E isso mexe diretamente na nossa autoconfiança. Porque, por exemplo, esse mesmo exemplo do palco. Se você
é convidado para uma palestra, mesmo sem se sentir confiante, você aceita o convite e você faz essa palestra e não gosta do resultado, ou você recebe muitas críticas, ou você mesmo já tem essa autocrítica muito apurada e você se cobra muito por esse resultado e você não gostou do resultado que você entregou, isso automaticamente te sabota. Então, essa autoconfiança, a chance de você aceitar um novo convite, ela diminui, ao menos que você fale, beleza, não foi legal, mas eu vou continuar. Eu vou aprimorar no caminho. Porque essa é a eterna briga entre a autoconfiança e a autossabotagem, porque nesse processo a gente passa por esse desconforto, a gente passa por fazer coisas ruins, fazer coisas que nos tiram da zona de conforto. O perigo dessa autossabotagem é que entra nesse ciclo vicioso de não deu certo, eu fui lá e fiz, não deu certo, o resultado não foi interessante, então me leva à falta de autoconfiança, que leva a comportamentos sabotadores que resultam no fracasso. Ou seja, essas experiências negativas vão se repetindo, porque eu vou lá e faço, não gosto do resultado, auto me saboto, ou seja, eu viro e falo, não é para mim, não nasci para isso, e aí você entra nesse ciclo vicioso de repetir isso e de repetir isso, e a autoconfiança e a sua confiança nunca vem, porque você está sempre se sabotando. Você está sempre se colocando para baixo, porque cria esse ciclo. Agora, a partir do momento quando você consegue vencer essa barreira de beleza, não foi bom, aceito, você engole seco, você engole o seu ego, o seu perfeccionismo, e aí você entende, beleza, eu vou continuar apesar disso, porque eu vou me tornar confiante nisso que eu me propus. Então, o processo de autoconfiança, ele passa pelo desconforto. E como que você se livra desse ciclo vicioso e torna isso um ciclo virtuoso? Quando você consegue lidar com, você silencia essa autossabotagem ao máximo e você deposita na sua conta da autoconfiança. Você precisa fazer depósitos positivos, você precisa fazer, colher o fruto daquilo, observar o que foi bom, observar o quanto você já venceu, já deu passos em relação àquilo. Porque o que mais acontece, o que mais faz com que a gente se sabote o tempo inteiro, é justamente isso. A gente vai, faz algo que a gente nunca tinha feito e quer que nessa primeira vez fique incrível, fique maravilhoso, mas a gente não observa pelo lado de, poxa, olha que interessante, eu fiz e posso aprimorar. Ou, olha que interessante, consegui esse e esse resultado. Isso que eu fiz foi bom. Você consegue avaliar que sim, existem pontos para que você possa melhorar, mas também existem pontos positivos e que você pode colher. Então é você sempre colhendo o feedback para você mesmo, para que você possa se aprimorar, para que você possa ser mais autoconfiante. A partir do momento que você deposita na sua autoconfiança. Ou seja, tem gente que fala assim, para ser autoconfiante é só ter dinheiro que tudo resolve. Não, não é bem assim. Claro que pessoas com grana, pessoas com dinheiro, elas podem sim ser mais autoconfiantes, porque isso faz com que ela tenha um poder de compra, um poder de negociação. Mas nem tudo se resolve só com isso. Se você não enfrenta as suas batalhas, enfrenta os seus medos e aquilo que vai fazer você avançar, e para cada pessoa é uma coisa, mas, por exemplo, comunicação é algo bem universal, que as pessoas às vezes não enfrentam o medo de gravar um vídeo, o medo de fazer uma palestra, justamente porque não tem essa autoconfiança. Agora, como que você melhora isso? Se expondo, se preparando para se expor a essa dificuldade, para que o saldo que retorne seja positivo, para que você deposite na sua conta, para que no final a sua conta de depósito seja muito maior do que a autossabotagem, seja muito maior do que esse desconforto que você vivenciou. E no início é sim desconfortável, até que se torne confortável. Tempos difíceis criam tempos fáceis. Então, toda vez que você se expõe a algo que te tira da zona de conforto, você pega um aprendizado daquilo.
Você toma um aprendizado daquilo. E quando você é inteligente o suficiente, é sábio o suficiente para aproveitar esse aprendizado, você melhora, melhora, melhora e a sua autoconfiança cresce com o tempo. Então é isso que você tem que observar toda vez que você pensar no desconforto. Pensa que o desconforto é muito maior de você continuar da forma que você está. Pensa que lá na frente pode ser muito mais confortável e muito mais gratificante você olhar para trás e ver o quão bom foi você ter superado essa barreira e o quão gratificante também foi você olhar e falar: caramba, eu venci isso. Eu fui capaz de vencer, de passar essa fase. E é aí que muita gente fica no meio do caminho. É aí que muita gente, porque as pessoas não querem passar pelo desconforto. As pessoas preferem se contar essas mentiras, se contar essas historinhas de que, não nasci para isso, não é para mim. Porque a pessoa não quer enfrentar o desconfortável, a pessoa não quer passar pelo desconforto para se tornar autoconfiante o suficiente naquela determinada coisa, como, por exemplo, falar em público ou gravar um vídeo. Agora, como eu disse, você precisa depositar na sua conta da autoconfiança e autoconfiança, a confiança, ela só vem no agir. Ela não vai vir, existem coisas como a comunicação. Já que eu peguei esse exemplo, eu vou falar só disso, que é bem a minha área, né? Inclusive, se você tem dificuldades em se comunicar, não se sente confiante bastante, eu vou deixar o link aqui do Destrave Sua Comunicação para que você possa destravar sua comunicação. Lá eu passo por técnicas realmente eficazes para que você consiga destravar em até 21 dias para gravar vídeos, para falar com mais confiança, para trabalhar o seu perfil comunicativo. Então, vou deixar o link aqui embaixo, aproveita. Agora, aproveita também que tem cupom, hein? Tem cupom de desconto para quem me acompanha aqui no YouTube. Aproveitando essa deixa do curso, é um excelente exemplo para utilizar a comunicação e o curso. Adianta só você se tornar aluno? Só você se inscrever no curso? Adianta? Seja sincero. Existem pessoas que acham que só ficar na teoria vai resolver. Você não vence, existem coisas que você não vence se você não agir. Não adianta você ficar só na teoria e não ir para a prática. Tanto é que o meu curso é voltado para a prática, para que você se observe, para que você melhore, depois tenha o feedback. Por quê? Porque sem a prática você não consegue aprimorar. E sem a prática você não faz os depósitos na conta da sua autoconfiança. Para você conseguir esse depósito positivo, é fazer, é corrigir e desprender, se desprender do perfeccionismo, pelo menos num primeiro momento, para que você consiga persistir. Então, a confiança, ela vem ao agir. A confiança te encontra no momento que você age. Eu falei isso, inclusive, em um encerramento de vídeo aqui no canal. No final vou deixar para você assistir também, que é bem importante. A confiança, ela te encontra no meio do caminho, ela te encontra no movimento. Então não adianta você esperar que a confiança um dia, lendo livros de autoajuda, fazendo cursos, fazendo coach, enfim, não adianta se você não partir para a ação e enfrentar aquilo que mais te amedronta. A partir do momento que você enfrenta, corrige, volta, faz de novo, corrige, e continua nesse ciclo, você está fazendo pequenos depósitos na sua autoconfiança. E é assim que uma hora você olha e fala: caramba, superei aquilo que tanto me travava. Superei, já não me dói mais, já não me impacta mais. No início, eu comentei sobre a aparência de uma pessoa confiante, de uma pessoa autoconfiante. Eu aposto que você imaginou na sua cabeça como é ser uma pessoa confiante, ou como você seria sendo essa pessoa extremamente autoconfiante, como você se imagina dessa forma. Você cria um estereótipo na sua cabeça. E aí entra toda essa história, essa narrativa do fingir até se tornar. Eu acredito ser válido esse finja até se tornar, até determinado momento, que você sim pode utilizar argumentos, situações que te ajudem a se sentir mais autoconfiante, a se olhar no espelho e falar: caramba, estou melhor, me sinto mais confiante, me sinto mais bonita. Mulheres, principalmente, quando a gente trabalha mais a nossa autoestima, a nossa imagem pessoal, a gente se sente mais confiante. Eu falo isso das mulheres, mas homens também têm muita questão com o cabelo, às vezes o shape, enfim.
Tudo isso faz com que você se sinta mais autoconfiante. Tudo que você puder fazer de forma externa, que te auxilie nessa autoconfiança, é extremamente positivo. Agora, de nada adianta você criar toda essa imagem, essa embalagem e não trabalhar internamente e, mais do que isso, não partir para o campo de batalha, como eu disse, não fazer as ações que precisam ser feitas para que você vença essa autossabotagem e crie essa autoconfiança necessária. Então, é como um castelo de carta, tá tudo muito lindo, tá tudo muito maravilhoso, mas que pode desmoronar de uma hora para outra. Então, é muito válido sim que você trabalhe toda a imagem, tudo aquilo, seja o seu corpo, seja a academia, seja a sua aparência, não sei, tudo que você quiser ajustar, tudo aquilo que te deixa desconfortável, porque muitas pessoas não se sentem confiantes, por exemplo, para gravar vídeos, porque tem alguma questão estética, por exemplo, que se sente desconfortável e que é fácil de resolver, é fácil de solucionar e se pode ser solucionado, ótimo. Faça isso porque isso vai te deixar mais autoconfiante. Agora, não pare somente aí. Faça todas as outras coisas, haja para que a confiança te encontre no meio do caminho, como eu te falei. O fato é que todos enfrentam as suas próprias inseguranças e aqueles que trabalham para superá-las, essas pessoas se destacam. Essas pessoas conseguem ir além, essas pessoas conseguem ir mais longe. Então, como eu disse, o início ele é desconfortável, ele é difícil, ele não é agradável porque você não vê o resultado fácil. Você sai da zona de conforto, mas vale a pena. Pensa que o final vale a pena. Agora, quais ações que você pode tomar de forma prática no seu dia a dia para que você consiga ser uma pessoa mais confiante? Então, o primeiro passo é agir. Você também pode honrar as suas palavras, honrar os seus compromissos. Porque toda vez que você honra aquilo que você disse para você mesmo, você nutre essa confiança em você mesmo, esse poder que você tem de fazer o que precisa ser feito. Outro ponto muito importante é identificar quais são as suas crenças, aquelas crenças, a gente fala crenças limitantes, aquilo que te limita, aquilo que você acredita que não pode, mas se você se colocar em movimento um pouquinho, você pode, sabe? Às vezes a gente acha que não pode, mas se a gente ajustar um pouquinho, se a gente tentar melhorar um pouquinho, dá certo. Então, veja o que realmente é uma crença. Às vezes tem uma coisa que você acha que não pode. Acha, é só um achismo. Mas dá para mudar, dá para fazer. Veja como que você pode adaptar todas essas coisas. Da mesma forma como você fala com você mesmo. Como você se trata, você sempre está se auto-sabotando, você está sempre reforçando palavras negativas sobre você mesmo? Ou você está mostrando para você e para sua mente que você pode, que você é capaz. Se outro conseguiu, você também consegue. Quais são os meios, quais são os caminhos para isso? Então, reforçar seus pontos fortes, seus pontos positivos, isso faz muita diferença. Porque quando a pessoa não é autoconfiante, ela se sabota e ela mesma se critica, ela cria histórias, ela cria narrativas que vão fazendo com que ela se sinta cada vez pior, se sinta cada vez mais para baixo e entra nesse ciclo que não é benéfico. O que você pode fazer também é celebrar as pequenas vitórias, como eu disse lá atrás, ao invés de você fazer algo pela primeira vez e só olhar os pontos negativos, veja quais foram os pontos positivos, quais foram os pontos que você pode aprimorar e levar para frente, que você pode aprender, que valeram a pena nessa história, nesse seu movimento. Então isso também é muito importante. E praticar a resiliência, porque assim, a gente tem que aprender a lidar com o fracasso. A oportunidade, ela é sempre de aprendizado. Então, toda vez que a gente faz algo novo, a gente não é algo que está sendo jogado no lixo. A gente está aprendendo, é sempre um aprendizado, por mais que o resultado não tenha sido tão favorável. Muitas vezes a gente aprende mais quando as coisas dão errado do que quando as coisas dão certo. E nesse ponto de palavras de afirmação, de você reforçar seus pontos fortes, de você reforçar
aquilo no qual você é bom, no qual você é boa. Também trabalhar a sua postura. Eu já falei isso aqui num vídeo de comunicação. A importância de você trazer essa postura de autoconfiança, de você se ver diferente. E isso envolve toda a parte da imagem. Quando você olha no espelho e gosta do que você vê, isso retorna de forma positiva para sua mente e manda uma mensagem positiva de que você é bom, que você pode, que você é capaz. Então existem sim artifícios que a gente pode utilizar para que a gente se sinta melhor, se sinta mais confiante. Agora, depende da gente. A gente está disposto? A gente está disposto a avançar? Então, é muito mais do quanto a gente está disposto a avançar e a passar pelo desconforto para se tornar essa pessoa autoconfiante. Mas é possível, por mais que você não tenha sido incentivado, por mais que você não tenha sido incentivado ao longo da sua vida, sempre é possível a gente ajustar um pouco mais, a gente melhorar um pouco mais, e é por isso que a gente está aqui, nesse grande aprendizado, nessa grande jornada, para que a gente possa evoluir cada vez mais. Eu vou te recomendar um outro vídeo para que você possa continuar nessa jornada de autoconfiança e já se inscreva aqui no canal para acompanhar os próximos e deixe o seu like se você achou esse conteúdo relevante. A gente se vê nesse próximo aqui.